Gabarito não é só João Pessoa. Gabarito tem Cabedelo e Lucena, e por que não dizer que o estado todo precisa realmente de um cumprimento de gabaritos. Além disso, a repercussão disso aí, eu digo sempre que o Ministério Público sobrevive de credibilidade. É preciso que tenhamos credibilidade para que desenvolvamos bem o nosso trabalho, sob pena de, perdendo a credibilidade, naturalmente não tenhamos a quem recorrer. Quem vai definir é o tribunal. Quem vai decidir é o tribunal. E o próprio tribunal se sente, de uma certa forma, pressionado, como eu me sentiria, se a população estiver de um lado, ao lado do Ministério Público. Então, neste momento, levando em consideração a competência, o talento, a desenvoltura, a coragem da doutora Cláudia, somada à experiência, naturalmente, ao poder que tem a Procuradoria-Geral, juntando o equilíbrio, nós teremos sim, em particular na questão dos prédios, uma solução viável. Às vezes, nem sempre é a que foi apresentada, mas que se saia com o diálogo à frente, uma solução que seja viável para a população e para o Ministério Público. Obrigado, Álvaro. E isso exatamente eu já externei, já disse a doutora Cláudia, que temos doutor meio ambiente, doutor Bergson. Já externamos isso, o nosso apoio integral à atuação da doutora Cláudia nessa missão. Como eu disse, não é fácil, mas ela tem coragem e capacidade para enfrentar. Doutor Sagres. Senhor presidente, cheio de cumprimentar nossos insígnios promotores que aí se encontra abrilhantando essa sessão, os assessores. Senhor procurador, o que acaba de ser dito é uma realidade. O problema não reside só em João Pessoa, nem só em Cabedelo. Nós temos em Lucena, nós temos em Mataraca, nós temos em Baía da Traição, que tem casa que está praticamente dentro do mar, Jacumã, Pitimbu e outras praias habitadas. Ponta de Campina, Carapibus. Então, como o doutor Álvaro bem citou, eu estou falando do doutor Álvaro, não é subordinando o senhor não, subordinado não, porque eu sou independente. Eu não sou secretário seu, eu sou independente. Mas Vossa Excelência até que falou correto. Até que falou correto. Eu concordo que a atividade, o problema, tem que ser levado ao comando da instituição, ao Ministério Público, para que o Ministério Público adote as providências no todo, e não tão somente João Pessoa. Agora, essa questão de derrubar, eu fico preocupado, porque o primeiro prédio a ser derrubado tem que ser o Hotel Tambaú, que está dentro do mar. O Shopping Manaíra, o prédio mais antigo de João Pessoa, que é aquele prédiozinho de Tambaú, que ele está a menos de coisa, e aí vai. Estão a salvo, doutor, mas estão na mesma situação. Estão na mesma situação. Excluiu, mas estou na mesma situação. Eu sei que Vossa Excelência tem toda a razão, Vossa Excelência é um homem experimentado, é um homem. Não, me ensinando, que eu sou um eterno aluno seu. Eu acho que a coisa é por aí. Com relação à doutora Cláudia, eu a respeito profundamente. Foi a única promotora que me substituiu na promotoria do consumidor, porque eu confiava e confio nela plenamente. Pessoa que participou do curso que nós preparamos, muitas vezes ligamos para a boneca, a mãe dela, que chamamos dela boneca na intimidade, para que acordasse ela para ela vir para a aula, porque eu queria que ela fosse promotora de justiça, pelo amor que eu sempre tive
ao tio dela, ao pai e à mãe, aos avós dela, que foram pessoas muito próximas a mim. Zé Braulio, Judivan Cabral, e todos lá de Aguiar. Tenho uma intimidade muito forte com o povo de Aguiar, e por isso eu tinha o prazer que ela seguisse o Ministério Público, e assim eu fiz. E acho que agi corretamente, porque a doutora Cláudia, se não for a melhor promotora que nós temos no Estado, é uma das melhores. É uma das melhores. Capacitada, destemida. E veja, em Gado Bacamarte só teve um caso de óbito, única cidade no estado, um caso de óbito de Covid, de um idoso com mais de 80 anos. E tudo pelo trabalho que a doutora Cláudia executou lá. Então, é uma promotora que merece todo o respeito. Então, por isso, eu acho que ela teria que ser proposto voto de aplauso, era em toda a sessão. E aqui aprovo plenamente, senhor Procurador-Geral. Obrigado, doutor Sagres. Doutora Marilene. Senhor presidente, meus colegas, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo uma atuação tão brilhante, tão atuante como a doutora Cláudia. E eu entendo assim que é uma grande oportunidade do Ministério Público se fazer relevante, importante, porque exatamente nessas questões como dos lixões, que nós conseguimos todo aquele êxito que foi essa campanha dos lixões, mesma coisa agora da Orla. A população vê, evidencia a importância do Ministério Público. Eu fico muito feliz com isso. E a doutora Cláudia está de parabéns e com toda certeza eu aprovo esse voto de aplauso à doutora Cláudia com muita felicidade, porque é uma grande promotora, grande atuação dela. Obrigado, doutora Marilene. Doutor Luciano. Pela aprovação, senhor presidente. Doutor Joaci. Pela aprovação. Doutor Aristóteles. Pela aprovação, excelência. Doutor Vitor. Pela aprovação. Doutor Paulo. Ratificando, senhor Procurador-Geral, e cumprimentando o presidente da associação e o nosso coordenador do CAU do Patrimônio Público, e dizer a Vossa Excelência que, como dito pelo doutor Sagre e o doutor Álvaro, e os que me antecederam, que a doutora Cláudia, eu quero fazer um registro particular, a doutora Cláudia inaugurou um tempo de resposta a esse colegiado efetiva e tempestiva. Ninguém pode perder de vista que eram feitas reivindicações nesse colegiado e que essas reivindicações eram destinadas aos órgãos de execuções com atribuições e que as respostas, quando não faltavam, tardavam. E a doutora Cláudia inaugurou essa fase. Todos os questionamentos aqui postos e dirigidos à doutora Cláudia como órgão de execução, a resposta chegou. Se não com a resolutividade integral, mas com a comunicação de que as providências estavam sendo adotadas. Então é com esse registro que eu eu reitero o voto de aplauso à doutora Cátia. Eu não sei se nós analisamos, se foi feita a análise do voto de aplauso ao doutor Heber, que foi proposto e aprovado no Conselho Superior. Não é? Se esse colegiado também ratifica esse voto. Não é? Então, o colégio ratificando, que fique consignado, excelência, também o voto de aplauso ao doutor Herbert, porque ele foi. Não é que o colegiado, e por todos os seus membros, tivessem essa preocupação, que sempre tiveram. Mas que o doutor Herbert, de certa forma, assim, ele deu o pontapé inicial nessa discussão há um ano, ou mais de um ano. Então, eu apenas acrescento que o voto de aplauso, se o colegiado assim concordar, que seja destinado também ao doutor Herbert, nosso procurador de justiça. Pronto. Então fica estendido também. Doutora Sônia. Concordando plenamente com o voto também extensivo ao doutor Herbert, que ele foi o precursor justamente desse projeto agora, né?
Doutor Sarmento, Pela aprovação. Doutor Herbert, doutora Cláudia. doutor Guilherme. Pela aprovação, senhor Procurador-Geral, só enfatizando, não é, que essa questão dessa discussão a respeito do uso da nossa orla, não é, ela vem sendo questionada há um bom tempo, não é? Recentemente saiu publicado num dos meios de comunicação aqui de João Pessoa a atuação do Dr. Bergson lá em Cabedelo, né? Da desordem, não é? Do uso da beira-mar, de toda a extensão do município de Cabedelo, não é? E esse problema não só está aqui em João Pessoa, não. Antes mesmo desse questionamento da observância das regras das construções, a doutora Cláudia já estava atuando na questão relativa àquelas barracas lá da beira-mar de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, não é? Numa verdadeira omissão do poder público municipal em relação ao disciplinamento do uso daquela área lá, não é? E a mesma coisa acontece em Cabedelo, tá certo? Em Cabedelo, a doutora Lúcia Farias, né, já reportou agora há pouco, não é? O descaso que vem acontecendo lá, né? A população achando que pode ultrapassar os limites das regras, né, municipais, não é? E o mau uso dos aparelhos que são colocados à disposição da população muitas vezes prejudica, não é, os moradores da área. Doutor Guilherme, só não. nos permite Pois não, uma parte. A propósito disso aí, eu quero dizer que há praias aqui no nosso segmento todo, no nosso litoral, que o usuário, o banhista, ele tem que entrar quando o mar está cheio, ele tem que entrar na areia, voltar, rodear o empreendimento para ir para o outro lado. A passagem é interceptada. Eu me lembro quando eu passei 2 meses como promotor do meio ambiente aqui, substituindo, eu saí da Praia da Penha, com a equipe da polícia e outros tocando fogo em tudo que era barraco que estivesse dentro do mar. Aí eu parei ali em Tambaú porque não deu tempo, já terminou o meu prazo de coisa. Mas eu ia acabar com todas elas. Porque não é possível que eu, como usuário, eu, como cidadão, que tenho o direito de estar na praia onde eu quiser, eu fique tolhido por vontade de um terceiro a nível comercial. Então, eu concordo agora que o problema não é só em João Pessoa. Nós temos que atacar tudo. Correto. Carapibus, principalmente. Não só Carapibus, doutor Sagres. Lucena, né? Lucena é um absurdo. E como é o nome? E aquela praia, como é? Hein? Baía da Traição. Baía da Traição, as casas são dentro do mar. Dentro do mar mesmo. Em Lucena, doutor Sagres. Um detalhe: ninguém construiu casa em Baía da Traição dentro do mar. Tem que lembrar que o mar avançou. Também. Então, mas é isso que tem que ser considerado, senão senão fica desvirtuado, né? Não sou contra o turismo, não é? Mas aquela situação daqueles bugs que passam lá para o Rio Miriri, ali em Lucena, é um absurdo. Pela beira-mar, banhista, não é? Está sendo a todo tempo colocado em perigo. Trânsito de motocicleta, carro de grande porte, bugs. Tudo bem que tem que ter o turismo? Tem, mas de uma forma ordenada. Paredões, não é? Tem barulho ensurdecedor, não é? E assim, algo preciso ser feito, não é? Então, fica aqui a minha concordância no voto de Guilherme, aplauso. posso fazer uma parte a você? Pois não, doutor. Eu acho que esse tema é palpitante demais, merece uma reunião, inclusive, sobre esse tema. Doutor Vitor fez uma colocação aí que eu achei extremamente feliz, uma lembrança. É verdade. Isso aí é Extremamente feliz. Olha, o Farol da Pedra Seca, ali em Cabedelo, eu tenho registro. O mar ali recuou, né? O mar 400 metros no continente, 400 metros. Quando a doutora Lúcia falou da casa dela, eu lembrei logo também do problema. Não em relação ao problema do barulho, do som, da questão ambiental. Mas eu estou falando de construção agora.
O Farol da Pedra Seca tinha 400 metros dentro do continente. Hoje, você passa de barco ao lado dele, antes do continente. Então, o que foi que houve? O mar cresceu. O doutor Guilherme colocou aí uma situação, e agora eu vou me reportar a Pipa, pouco menos de um mês, quando 2 turistas caíram num quadriciclo na falésia. Está havendo um choque de gerações, isso é E esse final de natural. semana de novo, doutor Álvaro. De novo, muito bem, veja bem, existe a questão do desenvolvimento, do progresso, do turista, da necessidade de ter investimento na questão turística, que é hoje um sustentáculo mundial. A Espanha, ela tem como maior arrecadação tributária o turismo. Acabou o ouro, acabou a prata, foi para o turismo. E a Paraíba, sobretudo João Pessoa, o time que o doutor Hortêncio Tosse, ninguém é perfeito, não conseguiu sequer um hotel aqui. Por quê? Porque tem muito turista em João Pessoa. Conviver com o desenvolvimento sem ter um problema com o meio ambiente não é fácil. Não é fácil. Agora, é preciso que se impute realmente aos responsáveis a culpabilidade. Doutor Alcides, como um bom conhecedor, aliás, me perdoe o diminuto, um magnífico conhecedor da legislação, ele falava da Constituição. Existe uma ação tramitando perante o MPF que trata de invasões, que é chamado de invasões, antes da Constituição. Modificações que foram feitas há 50 anos. E que nem ninguém acha que está errado. Nesse próprio processo, doutor Vitor, tem o Farol da Pedra Seca, que comprova que não foi a construção irregular. Foi o momento. A movimentação do. Que há quem diga, Guilherme, que foi o dique de Cabedelo. Uhum. Uma hipótese. É como se estudar a falésia do Cabo Branco. Qual é a solução? Sei. Tem que se estudar. Agora, o que eu sei é que a Praia do Futuro em Fortaleza fizeram a engorda. O prefeito aqui quis fazer. Aí veio logo uma repercussão que não pode. Eu não entendo porque não pode. É mais fácil ser contra do que... Porque não pode. Se é para engordar a praia, para proteger a falésia, eu acho que merece aplauso, proteção que isso aconteça. Agora, como eu digo, o tema é nevrálgico, é preciso muito equilíbrio, é preciso não ter paixões, é preciso não procurar tirar proveito. É isso. Exato. Para poder se ter, porque é muito bom chegar e dizer que o Ministério Público patrocinou ou não patrocinou alguma coisa, porque dá ibope, vai dar manchete. A matéria é palpitante, necessária, indispensável para o nosso futuro, o futuro dos filhos, dos netos, eu que tenho o privilégio de ter 3, que realmente se pense de uma maneira coerente. Muito boa intervenção de Vossa Excelência. Doutor Álvaro e doutor Procurador-Presidente, doutor Zé Guilherme. Realmente, o que doutor Álvaro traz é uma pura verdade, que Vossa Excelência também fala, e doutor Vitor. Eu me lembro, quando eu era gerente administrativo da Urban, Empresa Municipal de Urbanização, nós queríamos fazer um projeto com a aquiescência do prefeito Hermano Almeida, para crescer a barreira do Cabo Branco aos moldes da época da colonização da Paraíba. Mas não foi possível porque ali nós temos 6, me parece que 6 ou 5 correntes marítimas. Só quem fazia o projeto era uma empresa de Portugal. E era muito caro e a prefeitura desistiu.
Mas é a pura verdade, o mar tem crescido, o mar tem avançado porque tem tido outros avanços. Quando avança no canto, ele avança no outro. Ele não aceita desrespeito ao mar, não, de forma alguma. O mar é soberano. O mar é soberano. Então, eu vejo que a coisa é complicada e devemos nós traçarmos metas com reuniões específicas, trazendo os autores, como a doutora Cláudia, como doutor Becos lá de Cabedelo e os promotores do Conde, para aqui, de Rio Tinto e tudo, para que a gente possa fazer uma discussão ampla e definir os critérios a ser tratado. Por exemplo, vamos derrubar os prédios existentes. Nós temos um prédio aqui lá no Altiplano, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal para demolir. Isso faz 15 anos e o prédio está lá, sem habite, sem nada, habitado perfeitamente. Então é complicado você ter uma decisão dessa e depois é cumprível. Vamos ver se cumpre. Está entendendo? Então eu tenho medo de ficar desmoralizado com uma decisão. Então por isso que eu acho que a gente tem que sentar e ver a estratégia alternativa correta para dirimir, para definir o que vamos agir, entendeu? Era isso que eu tinha a dizer e agradecer a Vossa Excelência, doutor Álvaro, e o Procurador-Geral e a todos os senhores pela paciência em me ouvir.